Olá, nesse material eu vou apresentar para vocês o protocolo ARP. Mas antes da gente falar especificamente sobre o protocolo ARP, nós precisamos discutir sobre os endereços MAC, o endereço da camada de enlace, e endereços IP, que é o endereço da camada de rede. A alocação de endereços MAC é administrada pelo I3E. O fabricante das placas de rede compra uma parte do espaço de endereços MAC, na verdade ele compra os primeiros 24 bits para garantir exclusividade, e os demais 24 bits do endereço MAC o fabricante tem a liberdade de fazer as combinações que ele quiser. Nós podemos fazer uma analogia de endereços MAC com o CPF de uma pessoa, enquanto que o endereço IP é o endereço postal dessa pessoa. Por que dessa analogia? Porque o endereço MAC ele é plano, o que possibilita ele ter portabilidade. Nós podemos mover a placa de rede de uma rede local para outra, e o endereço MAC continua o mesmo. Porém, o endereço IP não é portável. Ele é hierárquico e ele depende da rede e da subrede a qual o nodo está conectado. O endereço IPv4 possui 32 bits. É um endereço da camada de rede e ele é utilizado para transmitir o datagrama até a rede IP de destino. Já o endereço MAC ele é um endereço de 48 bits e possui a função de levar o quadro de uma interface para outra interface conectada fisicamente, ou seja, na mesma rede. Lembrem que na camada de enlace a comunicação é entre nodos adjacentes, ou seja, nodos vizinhos. No caso das redes Ethernet e redes Wi-Fi 802.11, como eu já mencionei, o endereço MAC possui 48 bits, ou seja, 6 bytes. Além disso, é importante destacar que o endereço MAC e o endereço IP não têm nenhuma relação entre si. Em uma rede local, cada placa de rede desse nodo possui um endereço MAC exclusivo. Esse endereço MAC ele é representado através de dígitos hexadecimais. Além disso, nós temos o endereço MAC de broadcast, que é o endereço MAC em que todos os bits possuem valor 1, representado por um endereço com todos os dígitos hexadecimais com valor F. Agora, então, a gente consegue falar do protocolo ARP. O protocolo ARP vai ser um protocolo que possibilita relacionar o endereço MAC da camada de enlace com o endereço IP da camada de rede. Ao transmitir uma informação para um host de destino, mais especificamente um ou mais pacotes, o transmissor vai necessitar realizar o mapeamento entre o endereço IP do destinatário e o endereço MAC. No modelo TCP/IP, foi desenhada uma solução para atualização dinâmica do mapeamento entre os dois endereços, sem a necessidade de intervenção de um administrador da rede ou mesmo da manutenção de um banco de dados centralizado. E é aqui que entra o protocolo ARP, ou Address Resolution Protocol. O protocolo ARP vai ser responsável por esse mapeamento do endereço MAC de um host para o endereço IP desse host. Aqui nós podemos nos perguntar como determinar o endereço MAC de B, sabendo o endereço IP de B. Essa função será do protocolo ARP. Vejam que cada host, cada interface de cada host irá possuir um endereço MAC e também um endereço IP.
Então, o que acontece é que para cada nodo será necessária fazer a relação do endereço MAC com o endereço IP. E essa relação será feita através da tabela ARP. A tabela ARP vai ser uma tabela que contém mapeamentos de endereço IP MAC para alguns nodos da rede local. Além desse mapeamento IP MAC, a tabela ARP também vai possuir um campo de TTL, ou Time to Live, quer dizer que é o tempo após o qual o mapeamento do endereço será esquecido. Normalmente, esse tempo é de 20 minutos, mas é interessante nós sabermos o porquê que é necessário ter um tempo para o endereço ser esquecido, para esse mapeamento expirar e ser removido da tabela ARP. Ele é importante principalmente em uma rede local com muitos nodos móveis, porque quando o nodo móvel entra na rede local, ele recebe um endereço IP. Porém, se ele sai e entrar novamente, talvez ele receba um outro endereço IP. Então, o mapeamento do endereço MAC para o endereço IP precisará ser atualizado. Caso contrário, acontecerá uma inconsistência nessa rede local. Vamos falar agora da operação do protocolo ARP. Considerando que os nodos A e B estão na mesma rede local e A quer transmitir um pacote para o nodo B. Vejam que a interface do nodo A possui um endereço MAC e também vai possuir um endereço IP, da mesma maneira que o nodo B. A sua interface possui um endereço MAC e o nodo B também possui um endereço IP. Na camada de rede, A vai determinar que o endereço IP do transmissor é o próprio endereço de A, 137.196.7.23, e o endereço IP do destinatário é o endereço IP de B, 137.196.7.14. Porém, quando o datagrama é enviado para a camada de enlace e o protocolo Ethernet precisa colocar o endereço do transmissor e o endereço do receptor, vai ser conhecido o endereço do transmissor, obviamente, que é o endereço MAC de A, mas ele vai precisar consultar na tabela ARP o mapeamento do endereço IP de B para o endereço MAC de B. Porém, pode acontecer de não haver esse mapeamento na tabela ARP. Então, A precisa enviar uma requisição ARP por broadcast para a rede local, dizendo nessa requisição que ele quer saber o mapeamento do endereço IP 137.196.7.14 para o endereço MAC que ele não sabe ainda. Como essa requisição é por broadcast, o endereço MAC de destino da requisição vai ser o endereço MAC de broadcast. E todas as máquinas na rede local irão receber essa consulta ARP. B vai receber a consulta ARP, vai ver que essa consulta está destinada para ele e vai responder para A com seu endereço MAC. Mas detalhe, essa resposta é enviada em unicast para A. Os demais nodos da rede local que receberam a requisição ARP por broadcast verão que essa requisição não é para eles e descartarão a requisição. Ao receber a resposta, A vai salvar o mapeamento dos endereços IP e MAC de B em sua tabela ARP. E aí ele consegue montar o quadro em que ele quer enviar para B. Nós falamos que o ARP é plug and play, porque os nodos criam as suas tabelas ARP sem a intervenção do administrador de rede. No slide passado, nós falamos da resolução ARP em uma mesma rede local, mas pode haver casos em que o transmissor, o nodo A,
está em uma rede local, digamos a rede 1, e o nodo B está em outra rede local, digamos a rede 2. A quer enviar o datagrama para B. Esse datagrama vai ter que passar pelo roteador R. Além disso, vamos supor aqui que A sabe o endereço IP de B. Porém, a gente precisa definir como é que vai ficar o endereço MAC do destinatário. Além disso, aqui é importante destacar: o roteador R possui interface nas duas redes locais, uma interface para a rede 1 e outra interface para a rede 2. Por isso, o roteador R vai possuir duas tabelas ARP, uma para cada rede local. Vamos ver agora o processo, então, de A enviar um quadro lá na camada de enlace para B. O A vai criar um datagrama IP. O endereço do transmissor será o endereço IP de A. O endereço do destinatário será o endereço IP de B. Mas quando o datagrama chegar na camada de enlace e for encapsulado pelo cabeçalho do protocolo Ethernet, será necessário especificar o endereço MAC do transmissor e do destinatário. O endereço MAC do transmissor, obviamente, é o endereço MAC de A. Porém, qual é o endereço MAC do destinatário? Aqui, nós precisamos lembrar que na camada de enlace, a comunicação é entre nodos adjacentes, nodos vizinhos. Por isso, a comunicação vai estar dentro da mesma rede local. Então, A vai determinar que para mandar o dado para B, esse dado vai precisar passar pelo roteador R. Então, A vai consultar sua tabela ARP em busca do endereço MAC do roteador R, da interface do roteador R voltada para a rede 1. Caso ele não encontre esse endereço MAC, ele não tem na tabela A, ele vai enviar uma requisição ARP solicitando o mapeamento do endereço IP 111.111.111.110 para o endereço MAC que ele não sabe, que ele quer obter a resposta. Ele envia essa requisição ARP em broadcast para a rede local. O roteador recebe a requisição ARP, vai ver que essa requisição ARP é para ele e vai responder com o mapeamento do endereço IP dele para o endereço MAC dele. Com isso, então, A consegue o endereço MAC que ele tem que pôr no campo de endereço de destinatário no quadro, que é o endereço MAC do roteador R. Vejam aqui, muito importante, que na camada de rede, o endereço do transmissor é o IP de A, do receptor, do destinatário, é o IP de B. Porém, na camada de enlace, o endereço do transmissor é o MAC de A, mas o endereço do receptor é o MAC de R. Camada de enlace é comunicação entre nodos vizinhos. A montou o quadro e enviou esse quadro. R, o roteador R, recebe o quadro, processa ele na camada de enlace. Após a camada de rede, vai processar o datagrama, vai ver que o endereço IP de destino é o endereço IP de B. Então, ele vai saber que ele precisa enviar esse datagrama para B. Na camada de enlace do roteador, ele vai colocar o endereço MAC do transmissor como sendo o endereço MAC da interface dele, voltada para a rede 2, e o endereço MAC do destinatário precisa ser o endereço MAC de B. Caso R não saiba o endereço MAC de B, caso ele não possua o mapeamento na sua tabela ARP,
o que ele vai fazer é enviar uma requisição ARP por broadcast para a rede local 2, a rede 2, solicitando o mapeamento do endereço IP de B para o endereço MAC de B. Ao receber essa requisição, ARP, B irá responder para o roteador R dizendo: o meu endereço IP 222.222.222.222 está associado com esse meu MAC aqui. O roteador R irá receber essa resposta ARP e assim ele consegue colocar o endereço MAC de destino do quadro. O endereço MAC de destino do quadro será o endereço MAC de B. E assim ele envia o quadro pela rede 2. E o quadro chegará no seu destino, que é o nó do B. Falando um pouco sobre o encapsulamento ARP, nós precisamos destacar que o ARP ele é encapsulado diretamente dentro de um quadro Ethernet. Vejam aqui que nós temos o preâmbulo do quadro, que serve para a placa de rede identificar o início de um quadro. Aí nós temos o cabeçalho do protocolo Ethernet. No campo type é identificado qual é o tipo, qual é o protocolo que está encapsulado pelo quadro Ethernet. E esse campo type para o protocolo ARP terá o valor 0806 em hexadecimal. E aí sim, no local de dados do quadro, nós teremos todas as informações referentes ao ARP. Aqui eu estou trazendo para vocês um print screen do Wireshark, em que ele mostra uma requisição ARP. Vejam que o ARP ele está encapsulado diretamente dentro do quadro Ethernet e nós temos algumas informações sobre o ARP. Hardware Type, que especifica o tipo do protocolo da camada de enlace utilizado. No caso, nesse quadro específico, o valor de Hardware Type é 1, que é para o protocolo Ethernet. O tipo do protocolo da camada de rede, nesse caso é o IPv4, que é o valor 0800 em hexadecimal. Aí nós temos depois hardware size, que significa o tamanho em bytes do endereço da camada de enlace. O endereço MAC possui tamanho de 6 bytes. Protocol size, que significa o tamanho em bytes do endereço da camada de rede. IPv4 possui um tamanho de 4 bytes ou 32 bits. Nós temos o tipo de operação, nesse caso é uma requisição ARP, possui valor 1, e daí o transmissor dessa requisição coloca o seu endereço MAC no sender MAC address e o seu endereço IP. E ele vai especificar o endereço IP no campo target IP address do nodo em que ele quer obter o endereço MAC. E o nodo vai responder à requisição ARP preenchendo o campo target MAC address com o endereço MAC relacionado ao seu endereço IP. Aqui eu estou apresentando para vocês alguns comandos relacionados ao ARP e à manipulação da tabela ARP. No Windows, nós podemos visualizar a tabela ARP em um prompt com o comando ARP-A. Nós podemos, por exemplo, também adicionar manualmente uma entrada de maneira estática com o comando ARP-S, o endereço IP
e o endereço MAC associado a esse endereço IP. Nós também podemos remover uma entrada com o comando arp-d com o endereço IP da entrada que nós queremos remover. Já no Linux, nós podemos visualizar a tabela ARP com o comando arp-n. Para adicionar e remover uma entrada na tabela ARP é idêntico ao Windows. Além disso, no Linux, caso nós queiramos remover todas as entradas da tabela ARP, nós podemos utilizar o comando ipnei flush all. Aqui está a referência que eu utilizei para montar esse conjunto de slides sobre o protocolo ARP. Espero que as explicações tenham ficado claras. Qualquer dúvidas que vocês tenham, é só perguntar. Muito obrigado.